Olá, eu sou a Alessandra, representante do nosso grupo do TCC, e o nosso grupo é composto por 4 pessoas, que sou eu, Alessandra Pires Gomes, o Isaac Borges Gonçalves, a Jéssica Teixeira Santos e a Patrícia Oliveira Vicário. O nosso tema é relacionado às mulheres, o caminho das mulheres para o direito à democracia no Brasil. Por que a gente escolheu esse tema? Nós escolhemos esse tema porque desde os tempos remotos as mulheres elas são diminuídas, elas enfrentam discriminação e preconceito. E o nosso objetivo com isso é mostrar a trajetória delas, o quanto as mulheres foram importantes, o quanto elas trabalharam e lutaram para terem os seus direitos e o quanto elas já conquistaram e ainda almejam conquistar. E no decorrer do nosso trabalho, nós contamos com linhas de raciocínio, citações de alguns autores para poder dar ênfase ao nosso pensamento. O primeiro autor, que eu acho muito importante na construção do nosso trabalho, foi Muraro. Eu vou ler para você uma citação para começar a nossa discussão. Ela fala assim, a respeito de Eva. A visão pecaminosa da mulher, reforçada pela Igreja Católica, contribuiu para a opressão e o autoritarismo patriarcal. O que significa isso? Isso significa que nesse período, a Igreja Católica, que era a referência das pessoas, ela via a mulher como ela não sabe tomar as decisões. Todos os males da época seriam por conta dos erros, do pecado da mulher. Então, a defesa já começava nisso aí, A mulher, ela não teria o direito de fazer as coisas. E nesse período, o mesmo autor fala que a mulher era vista como um objeto, como posse do marido. Então, ela não tinha direitos a nada, ela apenas teria que procriar, ter a quantidade de filhos que o marido quisesse ter e ter essa vida. Ela não tinha direito a escolhas. E a gente vê que ao passar dos anos, a mulher começa a ter outra postura. Então, as mulheres começam a adquirir direitos a partir do momento em que elas veem que elas são autoras de suas vidas, das suas histórias, de tudo que elas querem viver. Mas não foi simplesmente ela decidir, não, eu sou dona da minha própria vida, eu tenho os meus direitos. Não, porque era uma sociedade que todo momento falava que ela não conseguia, que ela não era capaz. Então ela teria que lutar para isso. Então a mulher, ela vai pouco a pouco tentando adquirir direitos, mas é somente na segunda metade do século XX que começam realmente a aparecer, as mulheres lutando, dando ênfase a esses direitos. Num primeiro momento, na Revolução Francesa, que é o primeiro movimento que aparece a luta das mulheres, vai ser na Revolução Francesa. Nesse momento que a presença feminina e a sua atuação tanto em política partidária quanto em cargos de liderança de empresa e movimentos sociais, ela vai aparecer. Vai ser só depois da Revolução Francesa. Antes disso, ela não tinha ênfase. A partir desse período, já se tornou o direito da mulher ela estudar. Você via as mulheres sentadas nos bancos escolares até o 2º grau. Isso a gente está falando em países ocidentais, de áreas urbanas, nesses ambientes que os movimentos feministas eles vão se desenvolver. E nós temos um marco em 1952, quando nos Estados Unidos é afirmado o direito político da mulher nas nações. Então, esse é um marco muito importante para a mulher. Tanto, esse direito ele não atingiu todas as nações, porque em alguns países as mulheres ainda não tinham direito ao voto. Então, nesses países, ela não podia, participar da vida política.
Alguns autores ainda justificam a não participação da mulher na vida política devido a pouca remuneração e inúmeras responsabilidades domésticas e com a família. Um desses autores, Pinto, em 2003, ele faz uma citação referente a isso. Por que a mulher ela não se envolvia? Porque ela estava rodeada de tantas atribulações dentro da vida familiar, que ela tinha que controlar tudo e por falta de investimento financeiro, ela não conseguia participar dessa vida política. No entanto, algumas mulheres na história fizeram evidência na política. O autor Aguiar, em 2006, no livro dele, na página 31, ele tem uma citação que eu vou ler de alguns exemplos de mulheres que foram evidência na política. Me desculpe se eu falar de maneira errada os nomes, né, não são brasileiros. Então, em 1960, Cyriaco Bandaranaike, do Sri Lanka, que se tornou a primeira mulher líder de uma nação, e Margaret Thatcher, da Inglaterra, em 1979, que são dois exemplos de grandes mulheres que participaram da vida política mesmo nesse período que era de muito preconceito, né? E elas enfrentaram isso e seguiram essa vida política de maneira majestosa. Mas e no Brasil? Como foi essa trajetória da mulher? Então, ela sofreu muito até a Constituição de 1987. Em 1987, ela começa a ter seus primeiros direitos, que não foram muito grandiosos, mas já era um início. O que ela conseguiu nessa Constituição? Ela passou a ter competência legal de registrar o filho, porque antes disso apenas o homem registrava o filho, e a mulher não era mais forçada a acompanhar o marido, em caso que ele mude o local de trabalho. Antes dessa Constituição, a mulher ela era obrigada a seguir o marido onde quer que ele fosse, mesmo que ela não quisesse ir. Outra conquista muito importante foi o reconhecimento da violência contra a mulher, que nesse momento não era permitida mais, porque antes, como a mulher era vista como um objeto, como um pertence do marido, então ele podia fazer o que ele quisesse. A partir desse momento, a mulher começa a ter realmente direitos. Mas foi em 1934, com uma nova Constituição, que a mulher começa a ser tratada, teoricamente, né, igual ao homem. É a primeira vez que se fala em igualdade de gêneros. Com essa Constituição, a mulher passa a ter os direitos políticos de desquite. Só que isso não vai muito além. Esse desquite, né, esse casamento poder ser dissolvido, só vai até 1946, quando há um retrocesso e a mulher não pode mais, né, se divorciar. E aí, né, com mais Constituição, com a Constituição de 67, vem novos direitos, e durante esse período anterior a mulher não tinha qualidade no trabalho, né, não tinha direitos. E aí na Constituição de 67 é estipulado a diminuição do tempo de serviço para a aposentadoria feminina. Nos anos 60 surge a pílula anticoncepcional, que é um marco da liberdade feminina, porque até então a mulher ela não tinha esse direito de escolha. Como nós falamos anteriormente, o homem que decidia quantos filhos queria ter, a mulher não tinha direito ao próprio corpo. Então, nesse momento, quando surge a pílula anticoncepcional, é um marco de, né, permitir, se eu quero um filho, eu vou ter, se eu não quero um filho, eu vou tomar a pílula. Então, é um direito muito feliz adquirido, é um direito ao próprio corpo. A Carta Magna, então, de 88, ela vai reafirmar a igualdade entre os direitos
e as obrigações dos homens e mulheres, as licenças maternidade e paternidade, a proibição das diferenças salariais e a proteção do trabalho, a estabilidade da gestante, a desequiparação na aposentadoria são constitucionalizados como garantias funcionais. Então, a partir da Carta Magna de 88, a mulher realmente consegue seus direitos. Só que, infelizmente, até hoje existe preconceito. Existe alguns homens que se acham no direito, se acham superiores, e a gente ainda luta. Não só as mulheres, mas existem várias classes que precisam se reafirmar na sociedade em que a gente vive. Não existe uma mulher que não pode falar que sofreu um certo abuso, nem que seja de um homem menosprezar sua inteligência ou fazer alguma piada, alguma brincadeira sem graça. Então nós, enquanto professores, nós temos que mostrar essa sociedade e mostrar para as futuras gerações como que a mulher sofreu, como as classes sofreram e como elas se afirmaram em meio à sociedade e suas lutas e trajetórias, para as pessoas entenderem o quanto é importante ter respeito, o quanto é importante não inferiorizar a outra pessoa, que nós vemos muito isso no mundo ainda hoje. Mesmo com todos esses direitos adquiridos, a gente ainda vê que existe muita luta pela frente. E se nós formos colocar a quantidade de pessoas desempregadas, os salários oferecidos, as funções oferecidas, nós ainda vamos perceber que as mulheres ainda estão em desvantagem. Porque ainda existe, principalmente no nosso país é um exemplo disso, de que os salários, mesmo que na lei eles estejam sendo proporcionais, quando você olha isso em empresas menores, quando você olha isso em outras situações, eles não estão saindo exatamente como está escrito na lei. E aí as nossas atividades propostas são relacionadas a esses temas. A primeira aula vai ser com a temática, a mulher no período da Primeira República e o voto, que vai contar com 4 subtemas: a sociedade brasileira na Primeira República, o Brasil no período da Primeira República, o papel da mulher, o voto feminino e a resistência feminina na Primeira República. A atividade vai ser proposta a partir de imagens e de indagações relacionadas da segunda aula, que o tema vai ser a mulher no mercado de trabalho a partir do início do século XX, que vai ter 4 subtemas, que é a mulher brasileira no mercado de trabalho, o preconceito enfrentado pela mulher, a mulher frente à legislação trabalhista e a desigualdades salariais entre homens e mulheres. A atividade também vai ser uma aula expositiva, dialogada, com debate, utilizando charges, trabalho em grupo. Essa aula vai ser uma aula interativa, dando início à aula, indagando a turma sobre o conhecimento a respeito da violência com a mulher e pedindo para descrever casos que as pessoas conheçam, que, como eu disse, na aula 3 nós temos a violência contra a mulher, com os temas fenômeno da violência contra a mulher no Brasil, suas principais causas, a Lei Maria da Penha, Delegacia da Mulher no Brasil e traumas da violência contra a mulher. Todas as mulheres já passaram por algum constrangimento, então iria perguntar às meninas, dando exemplo aos meninos do que não se fazer. Apresentação em data show de gráficos, trabalho em grupo relacionado na sala. Vamos para a 4ª aula. A mulher no mundo do trabalho, o que diz a realidade e o conteúdo são as principais profissões da atualidade, as barreiras enfrentadas pela mulher no mercado de trabalho, a competência e as habilidades profissionais.
E aí vai fazer uma aula com os alunos, escreve um lado mulheres, o outro lado homens, e eles vão indicar qual profissão que você acha que é masculina, qual profissão você acha que é feminina, por que que você acha. A ideia é explorar do aluno o que ele pensa sobre o tema. A ideia aqui é identificar do aluno por que que ele acha que aquela profissão é estereotipada, por que que ele acha que aquela profissão é de mulher, por que que ele acha que aquela profissão é de homem, né? E ver aonde está essa ideia para ele, se existe essa divisão. Então, as aulas que a gente propôs foi essas aqui, e a gente queria finalizar com a ideia de que, apesar de tudo, todas as coisas já conquistadas, será que não seria o momento de ensinar a história de uma maneira diferente, para que as pessoas possam ver o que realmente está acontecendo e o quanto nós ainda precisamos evoluir?